Agora nós vamos para a função do segundo grau. É toda aquela em que a lei de formação é uma equação do segundo grau. Exemplo, esboce o gráfico da função f de x igual a y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Diferente da função do primeiro grau, a gente não começa direto com a tabela. Primeiro a gente vai usar alguns números específicos para nós fazermos essa função. Então primeiro eu vou fazer o quê? Vou calcular os zeros da função. Então a resolução começa primeiro por quê? Pelos zeros da função. Quem é esse zero da função? É o valor de x para que y dê zero. Para isso a gente vai fazer o quê? Vai transformar essa função que nós temos, y igual a menos 4 vezes x mais 3, numa equação de segundo grau. Para isso a gente vai igualar a zero. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Separa os dados. Não tem ninguém na frente do x, vale 1. O b vale menos 4 e o c vale mais 3, como nós vimos na equação do segundo grau nas aulas anteriores. Agora a gente vai primeiro calcular o que é o delta. Fórmula do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que é a mesma fórmula que a gente usava na resolução da equação do segundo grau. Substituindo, delta é igual, entre parênteses, menos 4, que o nosso b vale menos 4. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que vale 1, e o c, que vale mais 3. Coloquei entre parênteses para separar os sinais. Aí vou resolver 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Multiplicação de três números. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Regra de sinal. Menos com mais, menos. 12, 16 menos 12, delta é igual a 4. Vou para a segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, a gente usa também, já usou. Que fórmula é essa? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula de Bhaskara, a gente vai sempre usar essa fórmula. Então, substituindo aqui, x igual a menos b, menos da fórmula, o valor do nosso b que é menos 4. Mais ou menos, a raiz quadrada de delta que nós achamos aqui, o delta vale 4. Então, a raiz quadrada de 4. Dividido por 2 vezes o nosso a que é 1, então 2 vezes 1. Regra de sinal, menos com menos, mais, então 4 positivo, mais ou menos. Tiro a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1, 2, então ficou x igual a 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Não consigo resolver mais ou menos junto, tem que separar, então x', continha de mais. 4 mais 2 dividido para 2. 4 mais 2, 6, dividido para 2, 3. Então, x', valor 3. X duas linhas, continha de menos. 4 menos 2 dividido para 2. 4 menos 2 é 2, 2 dividido para 2 é 1. Então, x' 3 e x duas linhas 1. Então, gravem aí. X' vai ser 3 e x duas linhas vai ser 1. São dois valores da nossa tabela. Segunda continha, vou achar o vértice. Por quê? Porque na função do segundo grau, não dá uma reta, dá uma parábola, uma curva. Então eu quero saber exatamente aonde que vai ser essa curva. Para isso eu tenho que achar o vértice da continha. Para achar o vértice da continha do x, essa é a fórmula. X vértice igual a menos b dividido por 2a. Lembrando, essa vai ser a fórmula toda vez que eu quiser achar o vértice da minha função do segundo grau. X vértice, por isso que é xv, porque de vértice, é igual a menos b dividido por 2a. E o b e o a é aquele que nós encontramos na equação do segundo grau. Então lá, x vértice é igual a menos da fórmula, o valor do meu b é esse mesmo valor que tem aqui, ó, menos 4. Então, menos 4 valor de b, dividido por 2 vezes o a que é 1. Então, regra de sinal, menos com menos é mais. Então, ficou 4 positivo, dividido por 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido por 2, 2. Então, achei os x vértices. São valores que eu achei, né, por enquanto foi x1 valendo 3, x2 valendo 1 e x vértice valendo 2. Agora vamos montar a nossa tabela. Então, montando a nossa tabela, ficou do mesmo jeito. A mesma tabela, 6 linhas, 4 colunas. Primeiro valor de x, aí no meio, onde nós vamos fazer a conta. A equação que nós temos agora é uma equação de segundo grau, que é y igual a x ao quadrado, menos 4 vezes x mais 3, xy. Lembra que nós encontramos, quando nós fizemos a equação de segundo grau, dois números, x1 valendo 3 e x2 valendo 1. Então são os dois primeiros números da nossa conta. Então eu vou fazer o que aqui? Eu fiz a conta para vocês verem que dá zero mesmo. Mas não, nesses dois pontos eu não preciso nem fazer a conta, só que eu posso colocar direto o ponto
3 e 0 e 1 e 0. Só para comprovar para vocês, eu fiz a conta. Ó. Então, ó, 3 ao quadrado, no lugar do x colocando 3 aqui, ó. Menos 4 vezes o x, que é 3. Então, note que agora eu usei 2 vezes o x, que é 3. Mais 3. Aí resolvi. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 3 dá 12, como é negativo, menos 12, mais 3. Então, eu tenho 9, fico devendo 12, então eu paguei e vou ficar devendo 3. Se eu devo 3 e pago os 3, fico com 0. Então, note que o outro eu nem fiz. Então, não precisa, nesse ponto, nos zeros da função, você não precisa nem fazer a conta na tabela. É só colocar o número que você achou de x1 e x2 e o valor do y sempre vai ser 0. O terceiro ponto que nós achamos na nossa conta foi o vértice da função que deu 2, que é onde vai fazer a curva. Então eu venho aqui no lugar da minha função, nota que eu coloquei já de vermelho para vocês verem que eu estou substituindo o x pelo valor que eu tenho aqui, no caso aqui é 2, então ficou y igual 2 ao quadrado, porque o meu x está ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3. Aí 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, então menos 8 mais 3. Agora eu tenho 4, devo 8. Vou pagar e vou ficar devendo 4 ainda. Se eu devo 4 e tenho 3, fico devendo 1. Tem um jeito mais fácil de fazer? Tem, ó. Eu devo 8, pago 4 e pago 3. Então, fico devendo 1 ainda. Então, achei. Então, a minha parábola, minha curva vai fazer a curva lá, a função vai fazer a curva lá no 2 e no menos 1. Agora aqui, ó. Eu coloquei 4 e 0 aqui para a gente complementar aqui. Não foi por acaso que eu coloquei o 4 e o 0. Olha o que eu quero que vocês façam. Por quê? Porque facilita o nosso cálculo. Eu posso escolher depois qualquer número aqui embaixo, eu posso escolher qualquer número, mas se eu fizer essa regra que tem, eu vou facilitar. Então, nota, eu tenho o número 3, 1 e 2. Foram os 3 primeiros números que a gente tinha. Esquece por enquanto o 4 e o 0. Olhando só aqui, ó, 3, 1 e o 2. O 3, o 1 e o 2. Quem é o maior dos 3? O maior é o 3. 3 é maior que 1 e é maior que 2. Então, 3 é o maior. Eu quero alguém que seja maior do que 3. Então, eu coloquei 4. Porque o primeiro número que vem depois do 3 é o 4. Então, por isso que eu coloquei o 4. Porque ele é maior que o número 3 aqui. Então, agora aqui. Então, vamos lá. Agora, por que eu coloquei 0? Voltando aqui, ó. 3, 1 e 2. 1, 2 e 3. Quem é o menor deles? O menor deles é quem? 1. Eu quero que venha antes do 1. Quem vem antes do 1? 0. Então, olha como ficou. 1, 2, 3 era a minha sequência. Quem era o maior? Era o 3, maior que 3, o 4. Agora eu tenho 1, 2, 3. O menor dos 3 quem era? Era 1. Então eu fiz o quê? O menor que 1 é 0. Então por isso que ficou o 4 e o 0. Aí eu vou fazer a minha conta aqui. Ó, eu fiz as duas, mas depois eu vou ensinar para vocês uma regra que não precisa fazer as duas. Ó. Então, no lugar do x agora vai valer 4. Então, ficar x ao quadrado vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 4 é 16, com o negativo menos 16. E mais 3, que é da minha continha. Fazendo a conta aqui, ó. Tenho 16, perdi 16, dá 0. 0 mais 3, 3. Então, parando 4 e 3. Fazendo a conta com 0. Colocando no lugar do x agora 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Então, ó, no lugar do x, 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Aí, eu vou resolver aqui, ó. 0 ao quadrado. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 0... 0, então menos 0 mais 3. 0 tirar 0 é 0, 0 mais 3, 3. Então 0 e 3. Quando eu faço, eu escolho o número dessa maneira, o maior que o maior e o menor que o menor, sempre aqui vai dar o mesmo valor. Então eu não preciso fazer as contas, eu posso fazer uma conta só. Então notem que na função do segundo grau, na hora de eu fazer a tabela, se eu escolher os números certos, eu tenho que fazer a continha de quem? A do vértice e uma das duas aqui só. Escolha uma das duas e faça a conta que vai dar igual. Então o resto eu já sei. Agora vamos para o gráfico aqui, ó. Então aqui embaixo eu montei o gráfico. Do mesmo jeito que a gente monta no plano cartesiano na função do primeiro grau. O encontro das duas retas é 0, menos 1, subindo 1, 2, 3, 4. Para a direita do x, 1, 2, 3, 4. Não coloquei ninguém para a esquerda porque eu não tenho nenhum x negativo. Ó. 3, 1, 2, 4, 0. Então nenhum negativo. Vou marcar os meus pontos. Primeiro ponto que eu vou marcar. x3 e y0. De novo aqui, ó.
Como meu y vale 0, anulei o meu eixo do y. Então, o meu ponto vai ficar em cima do 3 do x. Então, vem aqui, ó, em cima do 3 do x, marco o meu pontinho verde aqui, ó. Segundo ponto que eu vou marcar, x valendo 1 e y valendo 0. De novo, y vale 0. De novo, anulei o eixo do y. Então, vem aqui, ó, no eixo do x, marca um pontinho no 1 aqui. Então, eu marquei o próximo ponto, que é o vértice. 2 e menos 1. Então, x valendo 2, y valendo menos 1. Então, x vale 2, desce e vai encontrar com y que vale menos 1, porque negativo vai descer. Então, encontrou. Quarto ponto, x valendo 4 e y valendo 3. Então, vem aqui, ó. Meu x vale 4 e meu y vale 3. Então, eu vou subir a minha reta porque meu y é positivo. E o último ponto, meu x vale 0 e meu y vale 3. Meu x vale 0, anulei o eixo do x, anulei o x. Então, só vou usar o y, que vale 3. Então, vem em cima do eixo do y, 3. Então, ficou assim, ó. Marquei meus 5 pontos na minha função. Agora, vamos ver o que deu como resultado. Então, como resultado, nós tivemos uma parábola, uma curva, com a concavidade e a abertura voltada para cima. Por quê? Porque o x ao quadrado é positivo. Então, formou a letrinha U. Então, nessa função do segundo grau, sempre vai formar ou a letrinha 1 ou vai formar uma perninha do n, que nós vamos ver a seguir no segundo exemplo. Exemplo 2. f de x igual a y, que é igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, primeiro, de novo, achar os números que a gente vai usar na tabela. Primeira, zeros da função. Então, eu pego minha equação que eu tenho, né? Menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 para formar uma equação do segundo grau. Então, agora, separando os dados aqui, o a é menos x ao quadrado. Então, quer dizer que meu a é negativo. Não tem nada, é 1, como tem o menos na frente, menos 1. O B é mais 3 e o C é menos 2. Então, A vale menos 1, B mais 3 e C vale menos 2. Então, a primeira forma do delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é a forma que a gente vai usar. Então, delta é igual valor do meu B mais 3. Então, mais 3 elevado ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes o valor do A. Agora, o valor do A é negativo, menos 1. Por isso, eu coloco entre parênteses. Vezes o valor do C, que também é negativo, menos 2. Então, vai ficar dois parênteses agora aqui, ó. Menos 1 entre parênteses e menos 2 entre parênteses. Mas isso não vai mudar nada na nossa conta, é só para separar os sinais. Então, agora aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Multiplicação de 3 números. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos e menos dá mais. Mais e menos dá menos. Regra de sinal com 3 números. Repetindo. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, ficou 9, tira 8. Meu delta vale 1. Vamos para a segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Substituindo aqui. X é igual menos o valor do meu B, que é mais 3. Ó, meu B vale mais 3. Então, mais 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, fica o valor que eu encontrei aqui embaixo, que é 1. Delta agora vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Lembrando que o nosso A é negativo. Então, ficou 2 vezes menos 1 entre parênteses para separar os sinais. Continuando nossa conta aqui, regra de sinal. Menos com mais dá menos. Então, menos 3, mais ou menos. Tirando a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E a parte de baixo, 2 vezes 1, 2, como é negativo, então menos 2. Chegou naquela parte, menos 3 mais ou menos 1 dividido por menos 2. Não consigo fazer a conta, tem que separar. Então, vou separar a continha de mais e continha de menos. X' continha de mais. Devo 3, tenho 1, divido por menos 2. Se eu devo 3 e pago 1, vou continuar devendo 2. Dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Regra de sinal, menos com menos, mais. Então, mais 1. Então, deu 1 positivo, porque eu dividi número negativo por número negativo. X duasinha, fazer a continha de menos. Devo 3 e devo 1. Se eu devo 3 e devo 1, eu devo 4. A parte de baixo é menos 2. Eu vou fazer 4 dividido para 2, dá 2. Regra de sinal, menos com menos, mais. Então, x1, primeiro valor da tabela, que é x1, é 1 positivo. E segundo valor é o x2, que é 2 positivo. Então, achei dois valores já, 1 e 2.
Agora eu vou para a segunda conta, que é a segunda conta do vértice. Para achar o vértice, de novo, vou usar a mesma forma. X vértice igual menos B dividido por 2 vezes A. Substituindo aqui, ó, x vértice é igual a menos da fórmula, entre parênteses o valor de B. No caso, o valor de B agora é mais 3, que nós encontramos aqui, ó, mais 3. Dividido por 2 vezes o A. Nosso A vale menos 1. Então, estou voltando mostrando para vocês onde que eu tirei menos 1. Regra de sinal. Menos com mais, menos. Então, menos 3. 2 vezes 1, 2. Mais e menos, menos. Então, ficou menos 3 dividido por menos 2. Ah, professor, não vai dar conta certa. Não tem problema. Tem que fazer a conta. Eu tenho 3 dividido para 2, cada um fica com 1,5. Menos e menos, mais. Então, positivo 1,5. Então, os números que eu achei na minha tabela são 1, 2 e 1,5. Agora, vamos montar nossa tabela. Então, montando nossa tabela. Então, mesmo jeito, 6 linhas e 4 colunas. Começa com o x. Na do meio, y igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Lembrando que nós encontramos, no x1 eu encontrei 1 positivo. No x2 eu encontrei 2 positivos. No vértice eu encontrei 1,5. Então, como o x1 e o x2 eram dos zeros da função, note que a minha tabela ficou em branco. Por quê? Se é o zero da função, eu sei já que o y vale zero, então eu não preciso fazer conta. Então, eu vou fazer a conta do vértice. E o vértice deu número com vírgula, não tem problema, vou fazer a conta do mesmo jeito. Então, y é igual. Note que eu coloquei entre parênteses. Por quê? Esse menos aqui, ó, não está elevado ao quadrado, tá, pessoal? Então, vai ficar menos separado aqui, ó. E entre parênteses eu coloco o valor do meu x, que é 1,5 elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Mais 3 vezes 1,5 novamente, menos 2. Aí eu vou resolver aqui, ó. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Como eu tenho menos aqui, então ficou menos 2,25. Mais 3 vezes 1,5 dá 4,5. Como é mais 4,5 e menos 2 aqui. Aí, como é que eu vou fazer a conta aqui, ó? Vou pensar com o número de vírgula, vou pensar em dinheiro. Eu tenho quanto para gastar? 4,50. Eu tenho 4,5, então eu tenho R$4,50. Se eu gastei 2, me sobrou 2,50. Se eu gastei 2,25, me sobrou 25 centavos. Então, 0,25. Agora eu vou colocar os outros dois números que eu tenho. Lembrando, eu tenho 1, 2 e 1,5. O maior deles é o 2. Quem é maior que 2? 3. Então, quem vem depois de 2 é 3. Voltando aqui agora. 1, 2 e 1,5. 1, 1,5 e 2. O menor é 1. Quem vem antes de 1, coincidentemente, desse vez de novo, foi o 0. Notem que eu só fiz a conta com 3. Não preciso fazer com 0. Porque dessa maneira que eu escolho, as duas contas dão iguais. Então, eu fiz o quê? Y igual. Menos aqui da fórmula, né? 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, menos 2. Valendo x, valendo 3. Então, aqui, ó. Menos da fórmula, então continua sendo menos. Aí, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 é 9, só que agora é positivo. Mais 9, menos 2. Devo 9. Paguei o 9, fiquei devendo 0. Fiquei com nada, 0. Menos 9 mais 9 é 0. 0 menos 2, menos 2. Então, a resposta é menos 2. Não precisei fazer a conta, que eu sei o último vai dar menos 2. Já passo direto para o gráfico, plano cartesiano. Então, olha como ficou meu plano cartesiano agora. Ficou pequenininho. No eixo Y, só 4 números. 1, 0,25, 0, menos 1 e 2. E no eixo X, os 5 números que eu tenho. 0, 1, 1,5, 2 e 3. Então, o primeiro ponto que eu vou ligar é 1 do X e 0 do Y. Lembrando de novo, se o meu y vale 0, eu não leio o eixo do y. O meu ponto tem que ficar no 1 do x. Então aqui, ó, no 1 do x está o meu pontinho verde. Primeiro ponto. Segundo ponto. Meu x vale 2 e meu y vale 0. Anulei de novo o meu y. Então anulei o meu y, então, em cima do 2. Terceiro ponto, que é o vértice. Meu x vale 1,5 e meu y vale 0,25 aqui, ó. Então eu fiz o quê? Peguei o 1 e dividi em 4 partes. Se eu pegar R$1 e dividir em 4 moedas, dá 4 moedas de 25. Então eu dividi em 4 partes aqui, meu 1 aqui. Então, aí eu fiz o quê? 1,5, que eu dividi, está entre o 1 e o 2, que é 1,5, né? E o 0,25 está entre 0 e 1.
Então, ó, 1,5 vai subir para encontrar com 0,25. Encontrou, marquei o terceiro ponto. O quarto ponto diz que meu 3 do meu x vai encontrar com menos 2 do y. Agora o y é negativo. Se o y é negativo, o meu 3 vai cair. Então vai despencar para baixo para encontrar com menos 2 lá embaixo. Encontrou com menos 2. E o último ponto, o x valendo 0, o y valendo menos 2. Quer dizer que anulou o eixo do x. Então, só tem o eixo do y. No eixo do y, menos 2. Então, marquei 5 pontos. Vamos ver como é que vai ficar a nossa parábola agora? Então, olha como ficou a nossa parábola. Ficou a perninha do n. O outro foi o u e esse foi a perninha do n. Qual a diferença? Vamos olhar aqui, ó. Aqui é menos x2. Quando é menos na frente do x2, a minha função dá uma parábola, uma curva desse jeito, com a concavidade, com a abertura voltada para baixo. No primeiro caso, o x2 era positivo, então por isso que deu aquele u. Deu u, né? Então, aqui ficou a parte da função no segundo grau. Espero que vocês consigam fazer atividades. Só lembrando que as atividades agora serão quinzenais. A cada 15 dias.